Trata-se de uma sigla de 3 letras e que está ficando cada vez mais conhecida. O HPV é um grupo viral que pode trazer com ele doenças perigosas. Confira. Para começo de conversa, o HPV, papiloma vírus humano, não é uma doença, e sim um grupo de vírus capazes de provocar lesões de pele ou mucosa. Na maior parte dos casos, as lesões têm crescimento limitado e habitualmente regridem espontaneamente. Existem mais de 200 tipos diferentes de HPV. Eles são classificados de baixo risco e de alto risco de câncer. Somente os de alto risco estão relacionados a tumores malignos. HPV é um grupo de vírus, né, uma família de vírus, que pela sigla, né, papiloma vírus humano, a sigla em inglês, representa um conjunto exatamente de vírus que vão levar a doenças que podem atingir tanto o homem como a mulher, mas com a prevalência maior na mulher. Esses vírus são classificados em alto risco para câncer do colo uterino ou de baixo risco para o câncer. Então, um exemplo, por exemplo, o vírus 16, 18 está relacionado mais eles são classificados como de alto risco, quer dizer, um alto risco para câncer do colo uterino. Já o 6 e o 11 são vírus de baixo risco, quer dizer, estão mais relacionados com as formas mais benignas da doença, que são, no caso, os condilomas, as verrugas, que chamado de verruga ou crista de galo, vulgarmente conhecido como crista de galo. O vírus HPV é um vírus extremamente prevalente. Espantosamente, 50% a 80% das mulheres com a vida sexual ativa, elas vão ter contato com algum desse vírus, né? Ou seja, de alto risco ou baixo risco. Porém, nem todas as mulheres adquirem a doença. Algumas delas, apenas 25% dessas que entram em contato com o vírus, vai desenvolver ou as formas subclínicas ou as formas clínicas da doença, né? As formas clínicas que a mulher ou o próprio médico consegue diagnosticar a olho nu, digamos assim. E as formas subclínicas é com exames mais específicos, é o exame do Papa Nicolau, a colposcopia, ou, no caso da alteração desses 2 exames, se faz o histopatológico, né? A biópsia, onde a gente tem a confirmação da lesão, no caso. Estudos no mundo comprovam que 50% a 80% das mulheres sexualmente ativas serão infectadas por um ou mais tipos de HPV em algum momento de suas vidas. Porém, a maioria das infecções é transitória, sendo combatida espontaneamente pelo sistema imune. A transmissão é por contato direto com a pele infectada. O HPV genitais são transmitidos por meio das relações sexuais, podendo causar lesões na vagina, colo do útero, pênis ou ânus. Em casos mais graves, o HPV pode provocar o câncer. O HPV não é exclusivo da mulher. Tanto o homem como a mulher podem ter o HPV. No homem, também, o vírus se manifesta como verrugas, também está relacionado ao câncer de pênis, né? É uma causa importante também no homem. Só que na mulher, por conta da constituição anatômica da mulher, de como o colo uterino se manifesta, o tipo de células que reveste o colo uterino, a mulher está mais sujeita às formas mais graves, né? As alterações celulares que o vírus ocasiona na mulher numa frequência muito maior do que no homem, em função dessa diferença de revestimento epitelial, né, da genitália. Postos de coleta de exames preventivos ginecológicos do Sistema Único de Saúde, SUS, estão disponíveis em todos os estados do país e os exames são gratuitos. Existem formas de diagnosticar e até de se prevenir contra o problema. Já faz algum tempo que foram liberadas 2 vacinas, né? Uma chamada bivalente, que ela é mais direcionada só aos vírus de alto risco, né, para câncer do colo uterino, que no caso, tem o vírus 16 e o 18 na sua composição, né, e outra chamada tetravalente, que além desses vírus de alto risco para o câncer, eles associaram também vírus de baixo risco para o câncer, mas que estão relacionados às verrugas genitais, né, ao condiloma, que no caso é o 6 e o 11. Então, essa tetravalente porque tem os 4 tipos diferentes de vírus na sua composição, na composição da vacina. Quer dizer, combate aqueles quatro tipos. Agora, essa vacina ela não está liberada ainda pelo SUS,
ela é ainda um custo muito alto, né? O Ministério da Saúde está se avaliando a viabilidade da implantação no calendário vacinal, mas está liberada a nível particular. Então, qual é o público-alvo dessa vacina? O ideal é que ela seja usada na mulher antes de iniciar a atividade sexual, a vida sexual, né, ativa. Então, seria as meninas... um público, é o público feminino, ela não foi liberada no Brasil, como nos Estados Unidos. O Brasil usa um critério muito parecido com o dos Estados Unidos, que são as mulheres de 9 a 26 anos. Por muito tempo, a carne de porco foi vista sempre como uma carne ruim e perigosa. Mas, de uns tempos para cá, sua fama vem mudando. Saiba que ela pode ser mais benéfica do que você imagina. A carne suína é saudável e saborosa. No mundo todo, ela é a carne mais consumida, com exceção do Brasil, onde ela aparece em terceiro lugar. Por quê? Porque até uns 30 anos, no Brasil, o porco era criado sem cuidado, solto, ao redor das casas de fazendas, comendo tudo que encontrava. A carne ficou com fama ruim, mas isso está mudando. E agora especialistas ressaltam os benefícios dessa carne. A carne suína ela é um alimento altamente nutritivo, além de ser muito saboroso. E hoje em dia ela é um dos alimentos mais preferidos na mesa dos brasileiros, por ser um alimento saboroso e, além de ser um alimento altamente saboroso, ele é muito rico em certos nutrientes, principalmente vitaminas do complexo B, como a vitamina B6, a vitamina B12, a tiamina, riboflavinas, que são vitaminas essenciais em nosso organismo. Tem alto valor proteico, como também evita o indivíduo de certas anemias. Ela é um alimento também muito rico em potássio. Muitos falavam, né, que pacientes com pressão arterial elevada não poderiam fazer consumo da carne suína. Muito pelo contrário, por ter seu alto valor de potássio elevado, ele faz com que esse sódio que está no organismo fique irregular. De acordo com a nutricionista, tudo depende da forma como a carne é preparada. E, claro, a maneira como o animal é criado. O cuidado maior na carne suína é quando você for comprar, saber de onde que está vindo essa carne. A questão de como esse porco foi criado é muito interessante. A questão de se ele foi criado em alimentos orgânicos ou em chiqueiros, como muitos chamam, que não tenham a higiene e a alimentação do suíno adequada. A forma do preparo é muito importante. Quando você vai fazer qualquer alimento que seja, se você for fazer ele com alto teor de gordura, com frituras, ele se torna bem mais calórico e com alto teor de gordura altamente elevado. Se ele for feito, a forma de cocção é interessante. Se ele for feito em grelhados ou cozido, o teor de gordura é bem menor. E a carne suína, o teor de gordura dela maior, é cerca de 30%, no toucinho. Se você elimina um pouco do toucinho, você está eliminando cerca de 70% da gordura que a carne teria ao todo, comparando sim com o peito de frango e com o lombo da carne bovina. Existe também outra lenda sobre a carne de porco. Dizem que a carne de porco é de difícil digestão, que quem come tem que ficar em descanso por um longo tempo. Mas a especialista afirma que isso é um exagero. Como muitos outros alimentos, a carne suína tem muitos mitos em relação a isso aí. Qualquer alimento que você consuma, você tem que realmente ter um pouco de repouso para que esses nutrientes entrem melhor no seu organismo, mas não tem nenhuma contraindicação. O problema é mesmo só se aquela carne tem muita gordura ou não, porque quando tem gordura, ela demora um pouco fazer a digestão, mas nenhum... Como qualquer outra. Como qualquer outra carne. Outros fatores também contribuíram para a fama ruim da carne de porco. O animal esteve sempre associado a doenças. A gripe suína recente piorou ainda mais o preconceito. A questão da gripe suína fez com que as pessoas já tinham aquela aversão em relação à carne e aumentou muito mais. Mas a carne suína é uma carne saudável, além de ser muito saborosa e uma das mais preferidas. Depois do intervalo comercial, tem uma matéria sobre atividade física na volta das férias. E tem a resposta do quadro Verdade ou Mito. Faz mal beber água durante as refeições?